Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o livro dos Salmos, o livro dos louvores a Deus, o livro dos cânticos a Deus. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje e nos próximos 3 Entendas a Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre umas curiosidades e o que contém o livro dos Salmos. Sim, foi isso mesmo que você entendeu. O livro de Salmos, no original, no hebraico, é Tehillim, ou seja, significa louvores, hinos, músicas. Sim, os salmos são músicas, são poesias, em forma de oração, em forma de súplica, em forma de adoração, em forma de relacionamento com Deus, seja lá da maneira que você consegue olhar e interpretar aqueles salmos. Eles são um relacionamento entre Deus e os homens, mas são feitos em forma de poesia. E todos eles, pelo que a gente entende historicamente, todos eles eram usados nos cultos. Como nós cantamos hoje as nossas músicas, os nossos louvores nos cultos, os salmos eram usados nos cultos, fazia parte da liturgia dos cultos judaicos, realizados nas sinagogas, por exemplo. Então esses salmos existem sim para louvar a Deus, para cantar a Deus, para falar com Deus, para expressar aquilo que o nosso coração quer falar com Deus. E eles foram colocados ali na Bíblia como se fosse um inário. É como se nós tivéssemos aqueles inários antigos do cantor cristão. Vamos cantar agora o hino número tal. Vamos cantar o Salmo número 150. Sim, são 150 salmos construídos poeticamente para louvar a Deus, e são lindos. Para quem conhece um pouquinho do hebraico, os salmos são poesias lindíssimas. Alguns dos salmos, por exemplo, são acrósticos, ou seja, a primeira letra de cada verso, de cada versículo ali corresponde a uma letra, e isso vai formando, por exemplo, o alfabeto, né? O alfabeto hebraico. Então, cada versículo tem uma letra diferente. Isso é algo difícil de se fazer, e ainda mais de maneira poética, e ainda mais de maneira de formar uma música, de formar um louvor para ser cantado, né, naquela época nas sinagogas. E nós, assim também, como se nós fizéssemos isso no português, nós poderíamos fazer isso para cantar, né? Não é a forma das nossas músicas, não é a forma da nossa poesia, não é algo muito comum nas nossas poesias. A gente aprendeu na escola, né, que existem os acrósticos, muitos de nós fizemos lá nas aulas de português, lá nos primeiros anos, aprendemos a fazer algumas poesias acrósticas, né, dizendo ali, eu amo a minha mãe. Agora podemos fazer até nas escolas bíblicas, né, eu amo a Jesus, e falar, começar cada frase com uma daquelas palavrinhas. Nós podemos fazer isso, mas aquilo ali para eles era muito comum, na linguagem poética hebraica era muito comum. Então a gente vai ver isso tudo no livro de Salmos. Então o livro de Salmos são riquíssimos, aprende muito, são verdadeiros devocionais. Talvez sejam os primeiros devocionais que a igreja utilizou como devocionais, ou propriamente como devocionais de um relacionamento com Deus. Ali você pode orar a Bíblia, você pode falar com Deus, você pode entender o relacionamento com Deus. Os salmos apresentam quem Deus é, apresentam quem a gente é, necessitado, dependente de Deus. Então os salmos fazem isso de maneira poética, fazem isso em forma de música. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. O livro de Salmos tem muito para enriquecer ao nosso entendimento bíblico, o nosso crescimento do nosso relacionamento com Deus. Então aproveite o livro de Salmos, estude muito o livro de Salmos, aproveite, faça devocionais. Tem tanto devocional ruim que é usado pela igreja hoje, né? Devocionais antropocêntricos, e o livro de Salmos é um devocional centrado na Bíblia, centrado em Jesus, centrado em Deus, no relacionamento entre nós, pecadores, pessoas mortais, com o Deus Criador Todo-Poderoso, que quer se relacionar com a gente e quer colocar aquilo que Ele tem de melhor em nós. Ele quer transformar os nossos corações e as nossas vidas, e é isso que Ele vai mostrando, do seu cuidado, da sua proteção, do seu zelo pelo seu povo, e é isso que Ele vai falar muito e muito no livro de Salmos. Então aproveite, né? Lembrando sempre do Salmo 23, que a gente gosta sempre de lembrar, Deus é esse pastor que quer cuidar de nós. E é isso muito que sai os salmos, né? Os salmos apresentam um Deus assim, cuidadoso, um Deus protetor, um Deus que luta as nossas batalhas, um Deus que se preocupa com as nossas dificuldades, com as nossas questões. Então são excelentes devocionais, são excelentes motivos de oração, são excelentes para falar com você e fazer você se aproximar mais desse relacionamento com Jesus. Deus abençoe você, espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais dos autores,
de quando esse livro foi compilado na Bíblia, né? Foi feito um livro somente de Salmos, então vamos falar um pouquinho mais de algumas curiosidades, outras curiosidades mais no próximo vídeo. Então nos aguarde e até lá.